todos, boa tarde ainda, todos e todas presentes. Aguardamos bastante esse período da construção desse processo, de reunir esses convidados, essa mesa, para discutir a questão do PSA. Mas antes, falar um contexto que esse evento se insere na Prefeitura de São José dos Campos. Eu respondo pela Diretoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. E aquele vídeo que vocês viram da Nascentes é um projeto que já tem 7 anos no município, que envolve, não é um programa de vídeos. A produção dos vídeos é um componente de um projeto de revitalização de nascentes que envolve diversas escolas do município, tanto a questão física das nascentes, mas também um componente de educação ambiental. E é um dos projetos que, quando assumimos o governo, já vinha se iniciando de outras gestões, e achamos importante manter e apoiar o projeto. Do mesmo caso, foi o programa de PSA. Encontramos um projeto que já vinha sendo fomentado 2 anos, sendo construído suas bases, e entendemos a relevância do projeto e a importância de continuar esse projeto. E tentando inseri-lo num contexto maior de outras políticas. Quem pôde acompanhar a apresentação do Alexandre hoje na mesa de PSA, viu que ele se insere no contexto nosso, numa ferramenta que tem se articulado as políticas de rural sustentável, as políticas de conectividade com corredores ecológicos, de proteção das áreas das APAs municipais, estaduais. Então, é mais uma ferramenta assim, importante a ser conectada. E daí a ideia nossa de aproveitar o evento sendo promovido pela Rede Vale, a gente falou, vamos aproveitar e promover essa mesa, juntando as experiências, aprender um pouco sobre esses desafios, e com uma pergunta provocativa que o evento nos coloca, que está até aqui, o tema do evento, que é os desafios e transposição, conflitos, desafios e oportunidades. E pensar em quanto que essa ferramenta esse instrumento econômico e financeiro que o PSA coloca, ele, de fato, nos dá oportunidades, são novos desafios, nesse contexto de uma iminente disputa de águas, mas não só isso, a gente pode ampliar o nosso debate. Então, compor a mesa e pedir que os nossos palestrantes também ajudem a gente a sair com um pouco essas ideias na cabeça nossa. Convidar primeiro o Devanir dos Santos, da Agência Nacional de Águas, compor a mesa com a gente. E Devanir é uma presença hoje muito importante para a gente, porque a gente está celebrando também, recebemos, há 2 semanas atrás, a comunicação formal da Agência Nacional de Águas, da adesão do projeto de PSA de São José dos Campos no rol dos programas apoiados pela ANA de produtor de água. Então, formaliza, a primeira vez que o Devanir vem como sócio aqui já, antigamente ele vinha olhar se estava funcionando direitinho, agora já é sócio do projeto, então é sócio nosso. Por falar de sócios também, convidar a Carolina Ximenes, da Fundação Boticário, por sua natureza, que tem vindo há anos para cá, os slides nossos sempre tem ela trabalhando com a gente aqui, que é mais uma sócia do projeto que a gente vem sendo construído aqui, inclusive na construção da metodologia dos trabalhos, como a gente tem avançado, e apoiando a experiência da Fundação Boticário em outras áreas, para trazer para cá a gente aprender, acumular esses aprendizados que eles já têm. Samuel Barreto, pela TNC, que é mais uma parceria institucional do projeto nosso, então a gente tem as contribuições, e o Samuel tem uma contribuição muito interessante, que ele está envolvido num projeto bastante ousado pela TNC, vai contar um pouco para a gente, envolvendo a questão da região metropolitana de São Paulo, desafios hoje colocados à água, e foi para lá antes da crise toda, né? Você estava indo para lá Então, tem bastante coisa para contar, como que essa questão dessas dinâmicas hoje que nós estamos sendo colocados, envolvendo a questão da fragilidade hídrica de toda a região nossa e como a sociedade civil pode estar se colocando para isso. E a experiência da TNC também nos programas de PSA, que está uma série de experiências pelo Brasil. E a Raquel Bardi, da Embrapa Solos, Raquel, pode vir, que também tem um trabalho interessante da Raquel, de uma rede de monitoramento de projetos de PSA, com metodologias de avaliação, que tem bastante coisa para contribuir com a gente. E, por último, não menos importante, Zezé Zá, que é do IPEF, também que é parceira nossa também, participou dos eventos importantes sobre o rural sustentável ano passado, está escrevendo um artigo no livro que nós estamos falando do nosso rural. Então, essa mesa ela não é uma mesa ao acaso, são pessoas que têm uma contribuição, já têm um contato com a gente, sabem as nossas fragilidades da região, inclusive, e podem contribuir bastante. Eu vou passar a palavra primeiro para o Devanir, para falar institucional de ANA, que dá essa fala mais global da experiência de PSA,
E meu único trabalho daqui para frente será controlar o tempo desse povo, para a gente conseguir ouvir a todos com bastante... se possível, abrir um tempo para a gente poder discutir no finalzinho, ter algumas perguntas, um debate, tá bom? Passo para o Devanir primeiro. Eu acho que eu vou falar lá de baixo, que eu passo. Tá bom. Se vocês não quiserem descer. Bom, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito à Agência Nacional de Águas, para nós estarmos aqui participando. Agradecer o Wilson Cabral pelo esforço, né, fez um esforço para nos trazer e realmente temos tido todo o apoio aí para estar participando desse evento. Bom, você coloca para mim, por favor. Nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de recursos hídricos, né? Um pouquinho sobre o PSA e um pouquinho sobre o Programa Produtor de Água, já que o Ricardo deu a grande notícia aí, nós agora somos parceiros, nós estamos iniciando um projeto produtor de água aqui em São José dos Campos. Acho que isso é uma questão muito importante, e eu quero ver se nessa fala a gente faz um contraponto, né, da importância da questão do pagamento por serviços ambientais, dos projetos, em relação principalmente ao quadro que nós temos hoje de transposição, ao quadro de falta d'água, né, o que isso pode contribuir com relação à questão da produção de água. Conseguiu lançar para mim aí? Entra. Embaixo, na apresentação, não? Aí. Bom, pelo visto, eu acho que não vai funcionar. Bom, enquanto isso, nós vamos falando um pouquinho. A Agência Nacional de Águas, né, a qual eu apresento nesse momento, ela é uma agência que foi criada com a responsabilidade, né, de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e implementar o sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Ok? Dá para passar? Então, vamos. Bom, então, ela é uma autarquia especial, criada pela Lei 9984, e a missão da ANA é implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o acesso à água, promovendo o seu uso sustentável em benefício das atuais e futuras gerações. Nós temos uma visão dos usos múltiplos. Muitas vezes nós olhamos só para aquele uso que nós fazemos e esquecemos que nós temos que compartilhar a pouca água que nós temos com todos os usos. Perante a lei, apenas o abastecimento humano e a sedentação animal têm alguma prerrogativa, os demais, toda essa discussão é feita no âmbito do comitê, quem decide como usar é o próprio comitê de bacia, tá? E o que nós temos que fazer é a gestão compartilhada. A gestão compartilhada passa necessariamente pela elaboração dos planos de recursos hídricos, o conhecimento das disponibilidades que nós temos, a identificação de todos os usos, tá? E, numa reunião no Comitê de Bacia, definir o marco legal das nossas outorgas. Então, não é a Agência Nacional de Água que decide como ou isoladamente distribui essa água. Na verdade, todos os instrumentos são desenvolvidos e aplicados pelos comitês de bacia, à exceção da outorga. Mas, mesmo a outorga, o marco legal dessas outorgas precisa ser definido pelos comitês. É que, muitas vezes, eles não o fazem. Tá? É no âmbito do comitê que se decide quanta água vai ser utilizada no abastecimento humano, na irrigação, na indústria, e as outorgas deveriam e têm que seguir isso perante a lei. Então, não é uma decisão unilateral da agência. Na verdade, é uma decisão colegiada que define essa aplicação. Essa gestão compartilhada ela tem dois componentes muito importantes, a gestão da oferta e a gestão da demanda. A gestão da demanda é evitar os desperdícios. Se nós queremos equilibrar a falta d'água que nós temos na região, nós temos que trabalhar com três coisas. Primeiro, reduzir o desperdício, usar o estritamente necessário. Segundo, trabalhar os nossos solos, trabalhar as nossas áreas, principalmente as áreas produtivas, porque as áreas florestadas vão ser sempre em menor número, então nós vamos ter que produzir água nas áreas onde nós produzimos grão, produzimos leite, essas áreas é que tem que contribuir fortemente para a produção de água. Esses dois aspectos,
ligado ao reuso, que a gente discute muito pouco no Brasil, mas que vai ganhar força. Inclusive, nós estamos agora, a Ana está com o edital aberto sobre a questão do reuso, apoiando projetos de reuso, né? Nós queremos ver se disseminamos. Esse tripé é que vai possibilitar que eu possa conceder mais outorgas na minha área e atender melhor a demanda da minha bacia. Nós vamos focar um pouco na questão da gestão da oferta. Né? A quantidade de água no solo é resultado aí das interações do clima, dos recursos naturais e das atividades humanas. O espaço rural ele tem uma importância muito grande nesse contexto, mas o espaço rural precisa estar adequadamente ocupado. Eu preciso ter floresta onde eu tenho que ter floresta, principalmente nas áreas de APP, na proteção das áreas de recarga. Né? A gente fala muito em nascente no Brasil, é uma distorção. A nascente é um ponto de saída de água, eu tenho que me preocupar muito mais com a minha zona de recarga, que é por onde a água se infiltra no solo. Né? Então, eu preciso ter essa área toda adequada, preciso ter as áreas de plantio perfeitamente equilibradas, de tal forma que ela me ofereça uma proteção sobre o solo o ano todo e que eu tenha estruturas de coleta de água. Por isso, é muito importante que a gente tenha áreas de reflorestamento, sim, áreas florestadas, mas tenha uma agricultura sustentável e uma pecuária sustentável, que mantenha a cobertura sobre o solo o ano todo. E, além disso, eu preciso ter práticas mecânicas, né? Principalmente nas minhas estradas, que são os grandes corredores de água que ocasionam grandes problemas. Nós concentramos as nossas águas todas nas estradas e elas provocam uma erosão muito grande, que danifica as estradas, vai entupir nascentes, prejudicar a qualidade da água, além da perda de água que eu tenho no meu sistema. E, além disso, ter estruturas como os terraços, que vão possibilitar ampliar a infiltração de água. Porque o que me interessa é a saúde da minha bacia. Uma bacia hidrográfica com saúde, ela fornece os recursos naturais que eu preciso para desenvolver minhas atividades econômicas, sem perder a biodiversidade, sem perder a fertilidade do solo e sem perder o funcionamento hidrológico, ou seja, é uma bacia que está num equilíbrio dinâmico que se recompõe ao longo do ano. Quando nós temos falta de água, como temos na região no momento, algum desequilíbrio nós provocamos. Tá? Então, nós precisamos centrar e buscar saber de onde vem esse desequilíbrio para que a gente possa fazer os ajustes necessários. Como é que eu consigo esse equilíbrio? Com serviços ambientais. Né? Eles que vão manter a biodiversidade, conservar a qualidade, vão evitar o aquecimento global. E, muitas vezes, nós ambientalistas ficamos do lado de cá dizendo assim, mas os produtores não fazem isso para a gente. Quer dizer, nós queremos que eles façam aquilo que nós precisamos. Essa receita nunca deu certo e não vai dar certo, porque essas áreas interessam a eles também. É nessas áreas que se esconde os inimigos naturais das pragas e doenças, os polinizadores. Então, eles têm interesse de fazer isso sim, só que isso tem um custo. E a grande pergunta que sempre se faz é quem paga. Nós queremos transferir para alguns, que eles paguem e façam, e a gente possa continuar no ar-condicionado, andando nos nossos carros, emitindo o que quisermos de carbono, aí, de oxigênio, e pronto. Né? E alguém vai compensar isso para nós. Essa receita não dá certo, nós temos que mudar um pouco, e o pagamento por serviços ambientais traz essa dimensão diferente, porque ela passa a ser uma transferência dos beneficiários dos serviços ambientais para aqueles que produzem serviços ambientais. Ou seja, ela tem o condão de inserir a sociedade no financiamento das ações produtoras de serviços ambientais. Né? E é uma inovação para nós no Brasil, porque nós sempre tratamos as nossas questões ambientais com comando e controle. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos abandonar o controle. A lei está aí e precisa ser seguida. O que nós vamos mudar não é o comando. Né? Nós vamos mudar a forma de avaliar esse comando. E se eu uso instrumentos econômicos, eu crio um ambiente favorável para que todos possam cumprir a lei de uma maneira mais fácil. É melhor do que eu esperar que não cumpram a lei e depois ir lá punir. Porque qualquer que seja a punição, ela nunca recompõe o ambiente que já foi danificado. Então, é uma maneira diferente de ver. E a questão da externalidade da economia, né, aquilo que eu faço, como ele impacta o restante da sociedade, é fundamental. Se o que eu faço na minha propriedade não gera benefícios para outros, não tem por que outros colaborarem com aquilo que eu faço. Tá? Então, é importantíssimo ter essa visão de externalidade. Afinal de contas, a humanidade aí usa os recursos naturais e o meio ambiente, gerando externalidades positivas ou negativas,
que impactam a sociedade atual e as futuras gerações. A premissa básica que nós temos é remunerar aqueles que produzem serviço, aqueles que contribuem com a melhoria da qualidade de vida no ambiente. E nós temos diversos serviços, vocês conhecem muito bem os serviços aí de provimento, que são bens produzidos, alimento, água, madeira. Nós temos aí serviços de regulação, que são os benefícios obtidos com a regulação dos ecossistemas, qualidade da ar, clima, e assim por diante. E temos ainda os culturais, que a gente relega a segundo plano, mas em determinadas oportunidades são muito importantes. Principalmente quem mora na praia sabe que um apartamento que tem vista para o mar vale muito mais do que aquele que não tem. Isso é uma forma de inserir a dimensão desse serviço no preço dos apartamentos. O grande problema é que, muitas vezes, esses serviços, que na maioria são, às vezes, até bens públicos, nós ainda temos uma linha de serviço muito importante, que são os serviços de suporte, que são aqueles três que estão embaixo, que é a formação do solo, a ciclagem de nutrientes, que, na verdade, é a fotossíntese, e a produção primária. Sem esses três, nós não temos a produção dos demais. A grande dificuldade que nós temos é que alguns desses serviços, que são bens públicos, eles são transacionados no mercado. Então, alimento, todo mundo sabe quanto custa 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Pode ter alguma variação, mas todo mundo tem noção do quanto custa. Mas quando você fala de polinização, de estética, de valores espirituais, ninguém sabe quanto custa, nem quanto vale. Ora, se eu tenho dificuldade de fazer essa valoração, eu também tenho dificuldade de internalizar o valor disso no produto. Exemplo prático disso. Por que a gente usa areia do rio e não usa resto de construção? Porque para usar resto de construção, eu tenho que gastar energia e moer o resto de construção. Para mim usar areia do rio, eu vou lá e tiro a areia do rio. Ninguém está preocupado com o impacto ambiental e eu não insiro no preço da areia o custo de recuperação ambiental daquela área. Então, ela fica mais barata e todo mundo vai dar preferência de causar dano ambiental, ao invés de utilizar o que sobra da construção, que seria uma destinação adequada e talvez até com condições melhores de utilização do que a própria areia. Então, essa inserção da dimensão ambiental no preço, ela é fundamental para essa questão. Bom, aqueles que têm preço são fáceis, e os que não têm? Nós temos que fazer a valoração. Valoração nada mais do que método indireto de avaliar quanto vale aquele serviço que está sendo prestado. Se nós não fazemos esse esforço e não contabilizamos isso não vai para o preço. Então, para nós é muito fácil falar que o produtor rural deve fazer isso, isso e aquilo, para que a gente tenha um ambiente melhor. Porque nós não sabemos o custo disso. Ninguém está preocupado em saber quanto custa. Só que quando chega na hora dele fazer, muitas vezes ele não faz porque o custo é tão alto que ele não tem condição de fazer sozinho. Como nós não queremos ajudar, essa coisa fica no faz de conta. Ele finge que faz, a gente finge que está tudo bem, e o ambiente cada vez piora mais. É a receita nossa do dia a dia, é o que nós temos visto aí, cada vez que passa. Nós temos diversas maneiras, você tem custo de investimento, eu acho que o Samuel vai falar com ele, eu não vou entrar muito, você vai falar disso, Samuel? Você tem lá, o custo de investimento é quanto custa para substituir ou construir um sistema novo. Bom, o nosso sistema não está funcionando. O que é melhor? Eu investir para manter ou construir um novo? Normalmente, a nossa política induz que se construa um novo. E aí, cada vez, nós geramos mais oferta, mais custo. Só que a gente esquece que o novo vai ter os mesmos problemas do velho. E ele vai envelhecer rapidamente e não vai atender mais às nossas necessidades. Você tem custo de oportunidade e você tem também avaliação de performance. Normalmente, nos programas que nós vamos falar em seguida, que é o produtor rural, nós utilizamos uma combinação do custo de oportunidade e a avaliação de performance. O grande problema, a avaliação de performance é muito boa, só que ela exige um monitoramento muito grande, ou seja, ela traz um custo de transação um pouco maior. E, claro, a gente tem que ter mecanismos de pagamento por serviços ambientais. É por isso que o Brasil está discutindo hoje uma lei de pagamento por serviços ambientais. Uma lei de serviços ambientais, está no Congresso, já há 5 anos, parece que as coisas de meio ambiente, de recursos, isso levou 10 anos. A de PSA talvez leve uns 20. Porque discutir essas coisas
nem sempre é muito agradável. Então, as pessoas vão sempre criando coisas mágicas e o Congresso vai protelando a decisão e nós vamos esperando cada vez mais isso. Mas é importante, porque o mecanismo é o conjunto de instrumentos e regras que vão estabelecer a forma de se aplicar esse instrumento. Né? Um exemplo bom disso são os mecanismos de desenvolvimento limpo, né, do Protocolo de Kyoto. Todo mundo conhece isso muito bem, sabe que se você quiser trabalhar na questão de carbono, você tem que seguir um ritual. E aqui nós queremos que, para o PSA, você tenha coisas semelhantes. Nessa linha de PSA, a ANA criou, então, o Programa Produtor de Água, que é um programa de melhoria da qualidade da água em mananciais, através do incentivo financeiro aos produtores. Quer dizer, a ideia é compensar os produtores por aquele serviço que ele presta à bacia. Os beneficiários, né? Claro, o primeiro beneficiário é a sociedade, porque no momento em que a bacia de abastecimento está perfeitamente adequada, né, a sociedade tem certeza de que pode contar com aquela água para o seu abastecimento hoje, amanhã e daqui 20 ou 30 anos, porque eu tenho um certo equilíbrio dentro da minha bacia. E, claro, os produtores rurais, que são aqueles que utilizam práticas e manejos conservacionistas que vêm a reduzir a erosão, melhorar a infiltração de água no solo. Né? Esses, pelo conceito do provedor-recebedor, né? Hoje nós temos aqui na bacia, quem usa a água paga. Ora, se o produtor contribui para a produção de água, então, evidentemente, também ele deve receber por isso. Para efeitos do programa, nós separamos muito bem. Nós temos os serviços ecossistemas, são os serviços produzidos pelos ecossistemas naturais, e nós temos os serviços ambientais. O que é o serviço ambiental? Quer dizer, o serviço ecossistêmico, a floresta presta uma enormidade de serviço. Tudo bem, ninguém tem dúvida disso. Só que, para ela continuar produzindo serviço ecossistêmico, ela precisa continuar existindo. Então, o serviço ambiental que nós remuneramos dentro do Programa Produtor de Água é o trabalho, a ação humana de proteção, melhoria, recomposição dos ecossistemas, para que eles produzam ou aumentem o fornecimento de serviços ecossistêmicos. Se nós olharmos um produtor rural fazer conservação de água e solo, ele reduz a poluição difusa, né, melhorando a qualidade da água, ele aumenta a infiltração, ou seja, ele presta serviços à bacia hidrográfica. Para a sustentabilidade, o que nós temos? O produtor presta o serviço e fornece serviços ambientais, e os usuários dos serviços ambientais pagam ao produtor para que essa roda continue a girar. Porque se depender de alguém pagar, né, se depender do produtor exclusivamente pagar, certamente essa roda não vai continuar girando, como não girou bem até hoje. Né? Nós não temos ganhos ambientais se não for com essa sustentabilidade que a gente está prevendo. O programa é fundamentado no pagamento de serviços ambientais, ele estimula a adoção de práticas para a proteção dos recursos hídricos no Brasil, e ele apoia, orienta e certifica projetos de redução da erosão, do assoreamento dos mananciais e aumento da infiltração de água. Né? E, além da criação de um sistema de pagamento de serviços ambientais, nós montamos uma ampla parceria que possibilita a execução da construção de terraços, das bacias de infiltração, da readequação das estradas, proteção das nascentes, recomposição e conservação das áreas com vegetação nativa, reflorestamento, saneamento ambiental, né? Tudo com vista a melhorar a qualidade de água na bacia. E para fazer parte do produtor de água é preciso que você tenha uma série de condicionantes, todas elas foram atendidas aqui pelo Ribeirão das Couves, é por isso que o projeto aqui de São José dos Campos hoje figura como um projeto do Programa Produtor de Água, e a ANA está agora numa parceria estreita com a Prefeitura aqui e com os demais parceiros, ajudando na organização do sistema e do financiamento dessas ações. A ideia é o quê? Desenvolver um projeto que efetivamente proteja o manancial de abastecimento da cidade de São José dos Campos. Bom, isso não interessa muito, nós temos pouco tempo. O objetivo, melhorar a qualidade da água através do incentivo à adoção de práticas que promovam o abatimento da sedimentação, aumento da oferta da água e, principalmente, a conscientização dos produtores e consumidores de que a água, a importância da gestão integrada das bacias hidrográficas. Isso é
fundamental. Não adianta nós imaginarmos que, se a sociedade não estiver envolvida nisso, nós não vamos ter uma solução. Porque o usuário dos serviços ambientais, quem utiliza a água, é a sociedade. Hoje de manhã, a Suzana fez umas colocações muito importantes, Suzana, eu quero te parabenizar pela sua fala, tá? Mas nós temos que ter hoje um direcionamento muito forte na questão dos recursos que nós apropriamos dele. Não adianta nós falarmos, o usuário não vai pagar. Eu acho que o usuário tem que pagar porque ele é o grande beneficiário da questão. O que você pode ter são subsídios cruzados, outras formas de compensação, onde as camadas com menor potencial, com menor capacidade de pagamento, paguem menos ou não sejam afetadas. Mas a sociedade como um todo tem que participar do processo de produção de serviços ambientais. Tá? São José só vai ter água se a bacia estiver conservada. Como é que eu conservo a bacia? Eu tenho que ter um esforço de todo mundo e eu tenho que incentivar o produtor, porque é através do PSA que eu faço a minha parceria com o produtor e ele vai manter aquelas ações. Porque dinheiro para construir as estradas, fazer os terraços, plantar as mudas, nós temos. Nós não temos gente para dar permanência nessas ações. Plantar uma muda é muito fácil, né? Agora, ter uma árvore, você leva 4, 5 anos, no mínimo, para poder deixá-la sozinho, para ela acabar de virar árvore. Ela vai levar mais 20. Mas, pelo menos 5 anos, você tem que tratar dela como trata dos seus filhos em casa, quando nasce, é a mesma coisa. Então, se nós não tivermos uma parceria com o produtor, nós não temos como avançar nessas questões. Bom, o que é que nós estamos propondo com o programa? Ora, a água, a gente está acostumado a ver o ciclo hidrológico para cima, quando a gente vê no solo, a água, quando cai no solo, ela infiltra, né? Você tem 2 fluxos, saturado e não saturado. O não saturado, ele tem uma redistribuição, ele vai para as plantas, né? O saturado, ou ele aflora num determinado momento nas nascentes, ou aprofunda no lençol freático, vai até água subterrânea. Então, é a água que está reservada no solo. Quando eu falo de outorga, eu falo só dessa água que infiltrou. Porque a outra água que não infiltrou, ela passou rapidamente pelo escoamento superficial, chegou no rio e lago e foi para o mar. Eu não posso outorgar essa água porque ela passa momentaneamente no sistema. E mais, essa água do ciclo vermelho é a água que causa enchente e erosão. É a água do prejuízo, né? Eu não posso usar na atividade econômica e ela me traz prejuízos econômicos. Então, o esforço que se quer é adequar as nossas áreas rurais para que grande parte dessa água que passa pelo ciclo vermelho, ela entre no ciclo azul e possa, então, aumentar a oferta de água para as outorgas. A estratégia de compra, nós não estamos falando de bolsa, cada um recebe proporcionalmente ao benefício que ele aporta, e a grande vantagem do programa é que nós temos uma flexibilidade muito grande para a avaliação dos resultados. Né? Com isso, eu não preciso obrigar ninguém a fazer nada. Qualquer prática que ele fizer, eu enquadro no meu projeto e ele recebe mais ou menos, dependendo da efetividade dessa prática. 2 coisas são fundamentais. Assistência técnica, se nós não tivermos assistência técnica para mudar, para orientar, porque também nós queremos que todo mundo recupere as suas áreas de EPP, mas quando ele vai recuperar, ele não tem assistência técnica, ele não tem muda, ele não tem financiamento, então nós estamos brincando de querer que eles façam as coisas, né? Nós estamos querendo que eles sejam milagrosos, e nós vamos continuar assistindo essas coisas, olhando de longe, e de preferência com muitos benefícios. E uma outra coisa, muitas vezes, como envolve recursos públicos, nós temos aí, então, a aplicação de editais. A base conceitual é pagamento baseado em custos pré-estabelecidos, é aquilo que eu disse, normalmente nós usamos o custo de oportunidade, até porque não adianta nós valorarmos o nosso serviço ambiental, porque nós não temos um mercado de compra do serviço ambiental pelo valor real, então o que a gente faz é uma mescla. Nós pagamos para ele o prejuízo imediato que ele tem de deixar de usar uma área, nós recompomos essa renda para ele, e o restante dos serviços ambientais vem na forma de serviço. Ele recebe muda, ele recebe cerca, ele recebe o apoio para ter um trator, assistência técnica, para recuperar a sua área. Então, na verdade, quando eu falo que ele recebe 200 ou 300 reais por hectare ano, esse é só para compensar o prejuízo que ele deixou de usar a área. Porque as outras questões de adequação ambiental, como as mudas, floresta, tudo é fornecida também pelo projeto. Fontes de recursos, nós temos muitas, né? E cada vez podemos utilizar. Hoje nós temos usado todas essas fontes que estão identificadas aí
nos nossos projetos do Programa Produtor de Água, você tem fundos, você tem os bancos, organismos internacionais, aí, empresas de saneamento, a empresa de saneamento e geração de energia elétrica são os principais pagadores. Nós temos que nos convencer disso. Se você olhar para os nossos reservatórios hoje, geradores de energia elétrica, o que está acontecendo com ele? Todo dia você tem um fluxo de sedimento nesses reservatórios. O que vale um reservatório de energia elétrica? A quantidade de energia que ele pode produzir. Isso está associado a duas coisas, uma queda que é fixa e uma quantidade de água reservada. Ora, se todo dia eu coloco milhares de metros cúbicos ali dentro daquele reservatório, eu estou reduzindo milhares de metros cúbicos de água que vão gerar energia. Ou seja, ele está desvalorizando todo dia. E o dia que nós tivermos que substituir um reservatório desse, onde nós vamos fazer? Qual vai ser o custo ambiental de se fazer novos empreendimentos desse tipo? Bom, para o programa, né, nós temos que identificar primeiro, é um programa econômico, então ele só funciona onde a água tem valor econômico, ou seja, se eu não tenho um congestionamento, se eu não tenho uma disputa pela água, ninguém vai estar disposto a pagar nada para ter mais água. Se a água está sobrando, não tem sentido. Então, nós temos que ter essa percepção, é um instrumento econômico. Agora, onde a água é limitante, aí sim, sempre você vai ter alguém disposto a investir para ter um pouco mais de água, ou pelo menos para reservar aquela quantidade de água que ele tinha disponível. Então, isso só se aplica onde a água tem valor econômico. E aí você faz um bom diagnóstico, enganja os produtores, faz uma avaliação econômica, né? Monta um sistema de pagamento, e nós temos lá, vamos lançar editais para que todos possam participar, vamos celebrar contratos com os produtores, estabelecendo quais práticas ele vai aplicar, e o que ele recebe por cada prática daquela, quanto ele recebe por cada coisa dessa, e a partir daí nós vamos ajudar na implementação, vamos avaliar anualmente como é que está o cuidado, como é que ele está cumprindo a parte dele do contrato, e vamos fazer os pagamentos. E, no entorno disso tudo, nós vamos fazer um amplo monitoramento para quem paga possa ter certeza de que está pagando por algo que está tendo resultado. Então, o monitoramento aí é fundamental nessa questão. Nós temos hoje no Brasil 20 projetos dentro desse programa, mais do que isso agora, porque aqui eu já citei mais um novo, né? Então nós estamos aí, esse ano nós estamos agregando pelo menos 5 novos projetos dentro do programa. Hoje nós estamos fazendo uma parceria com os estados, o estado do Paraná é o primeiro que nós fizemos uma parceria, nós estamos transferindo o trabalho que a Ana fazia de um projeto, nós estamos transferindo para os estados para que a gente tenha uma mobilidade maior e possa atender um maior número de projetos. A ideia é criar equipes nos estados. Então, nós temos 20 projetos em andamento, 7 deles estão em regiões metropolitanas de abastecimento, São Paulo, Rio de Janeiro, Palmas, Rio Branco, Campo Grande, Goiânia e Brasília. Nós temos uma área abrangida pelo projeto hoje de 300 mil hectares, uma população impactada pelo projeto da ordem de 30 milhões de pessoas, temos mais de 1.100 produtores recebendo hoje por serviços ambientais e mais de 40 mil hectares já trabalhados. Esses são uns grandes números, aí, rapidamente, de como é que está a situação do projeto hoje. No site do Programa Produtor de Água, da ANA, a gente tem lá os problemas, as dificuldades, os acertos, erros, as legislações existentes, o que está caminhando, né? O que a gente tem feito com relação a isso. Bom, na verdade, eu apresento esse programa, né, de uma forma da gente ter uma gestão da oferta de água nas bacias. Nós, normalmente, quando estamos em crise, o que a gente pensa é em novas fontes. E nós esquecemos que nós tínhamos uma fonte que era capaz de dar suporte e não trabalhamos adequadamente a proteção dessa nossa fonte. Então, nós precisamos, primeiro, fazer o dever de casa. Porque não adianta nada eu agregar novas fontes, porque as novas fontes estão sujeitas aos mesmos problemas, né, às mesmas degradações que eu tinha na fonte antiga. Então, ou eu resolvo o problema de vez, e aí eu dou sustentabilidade ao meu abastecimento, ou senão eu vou estar cada vez correndo mais atrás desse problema, cada dia buscando água mais longe e a um custo mais elevado. É o que eu tinha para dizer para vocês aí, eu agradeço pela atenção.